A gente vai mudar de novo, totalmente de assunto, porque olha só essa história. Jovens estão infartando cada vez mais cedo. Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 3 anos, os infartos causaram mais de 7,8 mil mortes de pessoas com menos de 40 anos. Para explicar mais desse assunto, eu converso agora com a nossa colunista e nutricionista Juliana Andrade, que vem toda semana aqui para trazer assuntos tão importantes assim de saúde. Ju, é sempre um prazer, bom dia. Bom dia, Nath, bom dia, público do Metrópolis. É isso mesmo, segundo dados do Ministério da Saúde, nas últimas 2 décadas, nós tivemos um aumento de 180% no número de casos de jovens infartando, de pessoas abaixo dos 40 anos de idade, o que desconstrói a ideia de que eventos cardíacos seriam apenas fatos ocorridos com pessoas de mais idade. Eu te faço uma pergunta, Nath, por que os eventos cardíacos em jovens são potencialmente mais perigosos, nesses casos em particular? Você tem algum chute? Eu chutaria que o nosso organismo é mais ágil. Sim, ele tem uma eficiência até mesmo para morrer, digamos Exatamente. assim, né? Perfeito. Mas, e você está coberta de razão. E além disso, existe um fenômeno que é a ausência ou uma deficiência numa cobertura colateral. O que significa? Imagina você que a gente está recebendo, que o nosso coração, ele recebe nutrientes e oxigênio por meio do nosso sangue. E nós temos vias principais responsáveis por essa oxigenação. Com o passar dos anos, a gente vai criando caminhos colaterais, que são caminhos secundários, que acabam ofertando, de alguma maneira, oxigênio para o nosso músculo cardíaco. Uma proteção reforçada? Exatamente. É uma proteção extra que a gente forma com o passar dos anos. Porém, nos jovens, esse caminho extra ainda não está formado. Então, a gente depende exclusivamente das nossas vias principais, que quando obstruídas, enfim, podem acarretar em eventos cardíacos, inclusive no falecimento desse órgão e, portanto, no falecimento do indivíduo. Então, é mais fácil você se livrar, você se safar da morte, se você tiver um infarto tendo mais idade do que tendo um infarto que a gente diz que é fulminante muitas vezes em pessoas jovens. O que é importante dizer sobre também a questão dos sintomas? Muitas vezes os jovens, eles ignoram os sintomas ou eles confundem com outras condições, inclusive com a própria ansiedade. Por exemplo, a ansiedade ou essa sensação de mal-estar, ela pode ser confundida. E aqui, então, a gente traz um destaque para os principais sintomas de um evento cardíaco, que seria a sensação de ansiedade é uma possibilidade, uma sensação de morte iminente, de um mal-estar, dor no peito, dor essa que pode se irradiar. Uma das principais características do infarto é uma dor que se irradia pelo corpo. Uma sensação de palidez, de tontura, vertigem, náuseas, vômitos, falta, né, de oxigenação mesmo. Como é que a gente fala? Formigamento, exatamente, essa é a palavra. Então, uma sensação de formigamento. Então, esses são os principais sintomas. Ô, Ju, quer falar alguma coisa? Porque também tem muito a questão, imagino, não sei se das pessoas bem mais jovens, mas esses quarentões aí, né, como é que é o nome disso? A expressão é atleta de final de semana. Ou aquela pessoa que joga muito futebol na segunda-feira, todo o resto da semana não faz nenhum reforço muscular, nem cardio, né? Muscular. Isso. Exato. E aí chega na segunda-feira, joga loucamente, inclusive tem lesões, né? Às vezes quebra pé, enfim, distensões. E às vezes, não é raro não, né? A gente vê essa questão do infarto muitas vezes acontecendo e também imagino que muito mais em relação aos homens que têm um medo
louco de hospital, né? Principalmente dessa coisa da prevenção. Nath, você puxou vários ganchos aqui. Primeiro, já existem estudos que comprovam que os atletas de final de semana têm um maior risco cardiovascular mesmo. E por que isso acontece? Porque eles exigem do corpo em um determinado dia, então vamos supor no dia do futebol, ou mesmo no final de semana, só que eles não têm esse pré-preparo, né? Eles não, ao longo do tempo, eles não oferecem recursos para o corpo se preparar para esse momento de maior demanda. Então, surge a necessidade, né, de um melhor funcionamento cardíaco, por exemplo. O corpo sofre nesse momento, só que antes disso não houve um preparo para a gente chegar até ali, né, da melhor forma possível. Então, isso é um fato. Além disso, realmente os números apontam, inclusive eu trouxe matérias recentes falando exatamente desses dois pontos, né, dos atletas de finais de semana muitas vezes terem eventos cardíacos acontecendo com mais frequência e do quanto que isso muitas vezes não tem uma superioridade, você fazer exercício físico no final de semana, os dados não apontam uma superioridade em comparação com pessoas totalmente sedentárias, o que é algo curioso, né? Porque a gente imaginaria que, se pelo menos no final de semana eu fizer um exercício, isso já pode suprir, né? Já pode trazer algum benefício para o meu organismo, o que não se mostrou uma verdade, segundo os últimos estudos. Ou seja, a recomendação é que a gente faça exercício físico com frequência, uma frequência de pelo menos 3 vezes na semana, é o que os dados apontam. E além disso, a gente tem visto também que problemas de saúde acontecem muito mais com os homens, justamente porque existe um tabu, né? Uma dificuldade dos homens procurarem pelos serviços de saúde, né? Por informações, autocuidado, realização de exames. Então, a gente vê essa deficiência principalmente na população masculina, assim, e números extremamente relevantes, né? Disparadamente, os homens com muito mais problemas de saúde do que as mulheres, além de, em geral, a população masculina se submeter a comportamentos e hábitos cotidianos que também vão contra a saúde, né? Que não contribuem para a saúde. Então, isso é totalmente um fato, assim. E aí, voltando então, né, à história desses dados em relação a jovens infartando cada vez mais, quais seriam as principais causas, né, envolvendo isso? Primeira delas, por incrível que pareça, uma alimentação inadequada. E por que eu falo por incrível que pareça? Porque por mais que a gente tenha aumentado o nosso nível de informação e de consciência, né, a respeito da importância de uma alimentação saudável, baseada em comida de verdade, com menos alimentos ultraprocessados. Então, assim, a informação tá aí, inclusive o Metrópolis, né? Diariamente, a gente tá pautando a respeito desse tema, mas isso não significa, de fato, uma mudança comportamental da nossa população, né? Então, infelizmente, boa parte da alimentação dos brasileiros ainda é baseada em comidas ultraprocessadas, que significa grandes níveis de gordura, açúcar, aditivos químicos, o que significa que isso influencia também no nosso risco cardiovascular, assim como a outros eventos de saúde. Além disso, o sedentarismo. E aí, mais uma vez, né, por mais que a gente tenha informação de qualidade, por mais que a gente tenha aumentado o nível de consciência da nossa população, isso não necessariamente se traduz em comportamentos, né, fazendo com que as pessoas se exercitem mais e com frequência, né, com que elas tenham isso na agenda, de fato. Além disso, altas cargas de estresse, né, muita demanda de trabalho, jornadas exaustivas e uma falta de recursos para a gente fazer uma boa gestão desse estresse. Então, além da gente estar submetido a mais estresse, nós não estamos encontrando medidas para a gente conseguir controlar, né, gerenciar bem essa carga de estresse que estamos submetidos cada vez mais. Além disso, tabagismo, e aí a gente tem uma volta, né, do hábito de fumar por meio dos vapes, principalmente. A gente teve uma queda no consumo do cigarro tradicional nas últimas décadas, o que foi um ganho super relevante em termos de saúde pública. Porém, a gente está observando agora a volta do fumo por meio dos cigarros eletrônicos, que é uma forma mascarada, né,
recebeu-se um ganho de marketing, né? Um pouco de gourmetização desse comportamento. E aí a gente vê a população, principalmente jovem, então olha só, os jovens abaixo de 40 anos infartando cada vez mais e junto disso, né, simultaneamente acontecendo também a volta do tabagismo, só que agora com essa outra abordagem, porém extremamente perigosa. A gente cada vez mais tem descoberto, né, o quanto que é nocivo esse hábito de fumar por meio dos cigarros eletrônicos. E aí, Nath, um outro ponto que tem chamado muita atenção dos especialistas também tem sido o uso de esteroides anabolizantes também como um fator importante associado ao risco de infarto, né? De pelo menos 3 vezes mais, mesmo em pessoas jovens e saudáveis. Então, o uso desses recursos hormonais, né, tem se elevado cada vez mais e tem vindo aí como uma explicação, né, importante dentro do debate dos especialistas para o aumento do número de infartos também. Caramba. Bom, tem um outro assunto que eu queria falar contigo, ô Ju, que é de recentemente o empresário Aaron de Souza, que teve a ideia de criar o Enhanced Games, os jogos, né, Enhanced, uma espécie de jogos olímpicos que será permitido o uso de substâncias consideradas doping. Perfeito, Nath. Que doideira. Excelente gancho, né? Sim. Exatamente. Esse empresário, ele trouxe essa ideia, tem sido até chamado de Olimpíadas do Futuro, que são competições multiesportivas em que o uso de substâncias consideradas doping, tecnicamente falando, né, pelo Comitê Olímpico, são permitidas. Essas substâncias seriam tanto esteroides anabolizantes, assim como hormônios, como, por exemplo, a insulina, moduladores genéticos e outros recursos que não são permitidos nas Olimpíadas tradicionais. Qual que é a ideia, né? O que os Enhanced Games defendem? Primeiro, a autonomia dos atletas, então que os indivíduos teriam a autonomia, a liberdade, né, de usar o recurso que fosse no próprio corpo para atingir os seus resultados, né, para ganhar mais força, velocidade e resistência. Então tem essa ideia de autonomia. Além disso, traz-se a promessa de quebra de recordes olímpicos, o que já tem acontecido nas prévias desses jogos. Teve um corredores que já estão batendo recordes olímpicos. Então, assim, são essas duas ideias principais, assim, né? Da quebra de recordes olímpicos e também da promessa de autonomia desses indivíduos. Qual que é o problema, né? Junto dos esteroides anabolizantes e de hormônios utilizados para esses fins, que são fins de rendimento e não por uma necessidade do organismo, né? De quando a gente está falando, por exemplo, de uma reposição hormonal, a gente está falando de um caso. Mas quando a gente está falando com o intuito de aumentar a performance, a gente pode colocar aqui a todo custo, né? Então, será que esses fins justificam os meios e será que esses atletas não estarão submetidos, então, a maior risco cardiovascular, risco de problemas de fígado, problemas relacionados à depressão também, ansiedade, porque a gente sabe que os hormônios, né, esses recursos também afetam essa parte psicológica dos indivíduos. Além disso, levanta-se também debates éticos. Será que isso seria ético? Será que juridicamente falando, como que a gente vai tratar daqui para frente? Além disso, pensando que os atletas também são influenciadores, principalmente de jovens, né? A gente, querendo ou não, a gente vê os atletas como pessoas de referência, né? Como pessoas inspiradoras, que vão influenciar também os nossos comportamentos. Então, será que isso abre uma brecha também para a gente levantar esses outros debates? Enfim, apesar desses levantamentos científicos, jurídicos e éticos, Enhanced Games estão confirmados, pelo menos até segunda ordem, 21 a 24 de maio de 2026, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Então vamos ver quais serão os desdobramentos
dessa nova frente aí competitiva que está se abrindo. Pois é, eu lembrei muito, tem um filme muito bom, um documentário que ganhou Oscar, não lembro agora o ano, mas faz uns 6, 7 anos, que se chama Icarus. É da Netflix, é uma produção Netflix, tá lá na plataforma da Netflix. Ju, dica. É sobre um jornalista que é ciclista também, e aí ele quer participar, por exemplo, do Tour de France, que é uma prova muito importante do ciclismo, e ele quer fazer o teste do quanto as ferramentas para se descobrir e fiscalizar o doping são falhas. E ele procura médicos para ajudarem a fazer doping. Então ele utiliza diversos medicamentos, injetáveis principalmente, para conseguir melhorar o rendimento dele nas provas e conseguir burlar ali, mostrar que é falha a fiscalização do doping. E aí o começo do documentário é esse, mas ele vai descobrindo um montão de submundos do doping, né, do quanto, enfim, Sim. Tudo que relaciona medicamento e drogas, né, é sempre muito complexo, envolve muita grana, muito dinheiro, muita gente que ganha dinheiro com isso. E aí ele vai descobrindo um médico russo que ajudava os atletas russos, porque a Rússia, inclusive, já foi banida, né, de Jogos Olímpicos por isso. Enfim, ele vai descobrindo uma rede criminosa do doping que é muito interessante, se chama Icarus, e acho que vale também a Perfeito, obrigada pela dica, Nath, arrasou, muito bom. Ju, muito obrigada, viu? Juliana Andrade, nossa nutricionista, colunista aqui de saúde, sempre traz essas informações tão importantes. Obrigadão, pessoal. Obrigadão, Nath. A gente se vê semana que vem. Beijo grande. Beijo.